Meus queridos irmãos e irmãs, sejam muitíssimo bem-vindos à nossa live. Eu sou o Rabino Ventura e esse é o canal da Sinagoga Sem Fronteiras. Você que chegou agora, vai deixando o seu like. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, recomenda para outras pessoas que aqui tem muita informação e muita troca de ideia, tá bom, galera querida? Magna, Guilherme, Renan, vamos chegando, vamos deixando o like e vamos comentando aqui. Vamos lá. Meus queridos, hoje nós temos um assunto bastante interessante que mexe com muitas pessoas, que é o assunto de Satan, ou Satanás, ou para outros ainda, Lúcifer. Eu quero deixar uma coisa bastante clara para vocês. O objetivo dessa transmissão e o objetivo do nosso canal é dialogar. Eu compreendo, enquanto ser humano consciente, que a minha condição de rabino, a minha condição de judeu, a minha condição de estudioso não me dá o lugar de fala do dono da verdade. Inclusive, eu acredito que todas essas pessoas que se colocam como donos da verdade por causa de suas religiões não passam de atores. Não passam de pessoas que querem enganar os outros porque têm interesses particulares, sejam eles egóicos ou financeiros. E muitas vezes se trata de pessoas que querem esconder a sua fraqueza por trás de uma certa arrogância, de uma suposta e falsa certeza. Bom, meus amigos, vamos falar sobre esse tema Satanás. E eu estou vindo aqui fazer hoje esse vídeo por um motivo muito simples. A gente tem postado bastante conteúdo em outras redes sociais, e teve uma outra rede social aí que o vídeo teve centenas de comentários, a grande maioria, para minha surpresa, bastante positivos e bastante curiosos para saber mais a respeito deste tema. Então é por isso que eu vim aqui hoje para responder a esses comentários e para trazer mais algumas novidades também que eu não trouxe no outro vídeo, tá? E lembrando a vocês, queridos irmãos, que hoje nós estamos reabrindo as matrículas para o curso de alfabetização em hebraico. Vocês vão ver que muitos dos equívocos, muitos dos enganos que as pessoas têm em relação à própria doutrina acontecem justamente por causa das traduções, as traduções da Bíblia, que apesar de, por um lado, serem boas, afinal de contas, se não fosse por essas traduções, o Ocidente todo, o mundo inteiro, não teria acesso à literatura da Torá, aos mandamentos, ao monoteísmo, mas, por outro lado, a gente sabe que também veio bastante coisa errada através das traduções. Algumas de forma inconsciente e outras, na minha opinião, de forma bastante consciente, justamente para poder manipular melhor as pessoas, ok? Manipular as pessoas através do medo, manipular as pessoas através da culpa. E eu, é claro, eu tive uma educação judaica desde pequeno, então eu não cresci com esse medo de inferno, de Satanás, de punição e de Deus. Mas eu fico imaginando uma pessoa que cresceu com isso, uma pessoa que foi educada com esse tipo de ideia. Deve ser muito profundo o medo, né? Então aqui hoje vocês terão a possibilidade de rever esse conceito, ok? E os instrumentos que eu trarei aqui serão as escrituras sagradas no original, no hebraico, e o idioma hebraico, ok? E o diálogo. Vamos lá. Bom, está aqui o link. Os nossos irmãos, a Letícia e o Rodrigo estão colocando o link aqui, a nossa equipe, para inscrição no nosso curso de alfabetização.
é fantástico, é maravilhoso. Nós temos bastante irmãos e irmãs aqui que são testemunhas a respeito da eficácia, da eficiência do nosso curso, e eles estão novamente abertos. E daqui poucos dias, coloca aí, equipe, quando é que vai começar o curso? Acho que é daqui cerca de 10 dias, não é isso? Daqui 11 dias. Então vamos lá, tem todas as informações ali. Então vamos lá. Será que Lúcifer, deixa eu fazer a bênção aqui, agradecer ao Todo-Poderoso pelo cafezinho. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que crias tudo a partir do teu verbo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Então vamos lá. Será que Lúcifer, Satanás, é uma invenção de Roma que foi inserida através da difusão do cristianismo com o intuito de assustar as pessoas, com o intuito de manipular as pessoas através do medo e da culpa? Ou será que não? Ou será que realmente este personagem é um personagem original, é uma entidade original que inclusive aparece nas escrituras judaicas? Muitas pessoas me dizem assim, mas Rabino, como é que o senhor está falando isso? Na própria Torá, nas escrituras, no livro de Jó, no livro de Zacarias, aparece Satanás. Então é aí que está a grande questão. Aparece de fato, mas o que eu vou mostrar para vocês, principalmente para esses que carregam esse medo, o que eu vou mostrar para vocês é que houve uma transformação radical e, na minha opinião, uma deturpação radical do Satã, que tem uma função muito clara nas escrituras judaicas, que é completamente submisso a Deus, para o Lúcifer e Satanás, que é uma figura completamente nova, criada através de Roma, para manipular o povo, que era isso que eles sabiam fazer bastante bem e sempre fizeram. Então vamos lá. Então vamos começar aqui por um comentário que muitas pessoas mandaram. Galera querida, eu vou pedir para vocês mandarem esse link para os grupos, chamarem o pessoal, tá bom? Porque esse vídeo eu tenho certeza absoluta de que ele vai abrir os olhos de muitas e muitas e muitas pessoas. Então vamos lá. Então, uma grande parte dos comentários mandou a seguinte passagem: Ezequiel 28 e Isaías 14. Tá? Vamos lá. O que diz Ezequiel 28? Vários falaram assim, Rabino, o senhor está errado, Satanás está em Ezequiel, está em Isaías. E o que está escrito ali? Está escrito ali o seguinte: estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Parece que está falando realmente de um anjo que estava lá no alto, né? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 13 até versículo 15. Então o pessoal fala assim, Rabino, tá claro? E ó, eu vou dizer que teve gente que me ofendeu. Eu não me senti ofendido, mas teve gente que me xingou nos comentários no Facebook, inclusive, dizendo que eu estava sendo desonesto, porque é óbvio que está escrito sobre Satanás, sobre Lúcifer, em Ezequiel 28. Mas vamos lá. Então, o que eu sempre digo? Texto fora de contexto é somente pretexto. O que significa isso? Que as pessoas pegam um texto fora do contexto como pretexto para afirmar o seu ponto, ou para inventar novas histórias, e assim por diante. Então vamos lá, vamos pegar o começo desse texto, em Ezequiel 28, vamos começar lá do comecinho, para a gente ver do que está se tratando
Essa passagem que fala deste suposto anjo que esteve nas alturas. Então ele diz o seguinte: Filho do homem, quem está falando isso? O eterno Deus para Ezequiel. Filho do homem, Ben-Adam, dize ao príncipe de Tiro. O que é Tiro? Tiro é uma localidade. Se eu não me engano, hoje em dia fica essa região, fica lá naquelas partes do Líbano. Então, filho do homem, Deus diz para Ezequiel, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Elohim. E aqui vem de novo a questão da tradução. Então você que quiser realmente sair de toda a enganação, seja ela proposital, seja ela por deficiência do conhecimento do idioma, vem fazer o nosso curso de alfabetização. Vocês vão ficar surpresos e nunca mais vão depender de traduções. Muito bem. Então aqui na tradução diz o seguinte, diz que o rei de Tiro, bom, primeira coisa, aqui está se referindo a um rei. Rei de uma localidade chamada Tiro. E o que o Eterno diz para Ezequiel dizer para ele? Olha, rei de Tiro, você já viveu como um anjo. Você já esteve em altíssimos níveis. Ok? E você chegou a pensar que você era uma divindade. E o que é uma divindade no judaísmo? O que é um Elohim? Elohim é um termo que às vezes ele pode ser utilizado para se referir ao Criador, a Deus, ao Eterno, mas ele também é um termo utilizado inúmeras vezes nas escrituras hebraicas para se referir aos anjos. Então o que Deus está dizendo para o rei de carne e osso de Tiro? Você não é Elohim. Você não é uma divindade. Ou seja, minha gente, vamos lá. Vamos abrir os corações e ver como é simples esse texto. Você não é uma divindade. O que está escrito aqui no sentido original não é você, não é Deus. Você pensou que você era Deus. Como se estivesse se tratando do Deus do mal, do Lúcifer. Talvez poderia supor que ele fosse o Criador. Não, 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 não. Ele está dizendo, você não é divindade. Ou seja, ele está dizendo para um ser humano, que era um rei, uma pessoa, um personagem real que existiu, de carne e osso, que foi rei de uma localidade chamada Tiro, que ele não era uma divindade. Ou seja, esse trecho não está falando nem mesmo de Satanás, Lúcifer, como as pessoas costumam achar por causa das referências ao paraíso, aquela situação elevada em que esse personagem se encontrava. E tampouco está se falando de alguém que podia dizer que era um anjo ou uma divindade, porque o Eterno é muito claro nessa passagem. Você não é Elohim, ou seja, você não é uma divindade, você não é nem mesmo um anjo, você é um ser humano de carne e osso. Vejam só. Eu acho que vai ser uma surpresa muito grande para muita gente. Eu vou dizer para vocês, não tenham preguiça. Peguem lá Ezequiel 28 e vocês vão ver já desde o início que não está se falando de Lúcifer e que essa passagem utilizada para dizer que esse quase Deus do mal, essa entidade maléfica que odeia Deus, que odeia os seres humanos, está nas escrituras sagradas judaicas, não está. Isso, na minha humilde opinião, com todo respeito aos meus irmãos que acreditam, isso é uma invenção de Roma para assustar as pessoas. Segue. Vamos para a segunda passagem. Essa aqui é a preferida do pessoal. Pessoal que questiona. Então, Isaías 14. Vamos lá. Isaías 14. Eu vou pular. Eu vou fazer igual o pessoal que pinça, que tira o texto do contexto, ok? Eu vou fazer igual. Então vamos começar pelo argumento das pessoas. Vamos começar por Isaías 14, versículo 12. Você está com tua Bíblia aí? Abre. Você que já sabe ler hebraico, por favor, abra em hebraico. Você que não sabe, se inscreva no nosso curso que vai começar daqui 11 dias, ok? O link está aqui
nos comentários daqui a pouquinho, se inscrevam, vocês vão amar. Uma boa parte dos alunos aprende na primeira aula. É assim mesmo, tá bom? Vamos lá. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Aí o pessoal, eu entendo, pessoal, gente, de verdade, eu entendo, o pessoal fala, Rabino, vocês judeus são obstinados. Está escrito lá na Bíblia Lúcifer. Está escrito na Bíblia judaica, está escrito Lúcifer. Vocês são obstinados. Coitado do pessoal. E por outro lado também, hoje que as pessoas têm a oportunidade de nos ouvir, porque no passado o judeu ia explicar isso, ele era queimado pela Inquisição. Como foram os antepassados de dezenas de milhões de brasileiros. Tiveram suas vozes caladas. Não podia ensinar isso há 200 anos atrás aqui no Brasil. A pessoa era morta. Hã? Então vamos ver. Então, em primeiro lugar, não vou nem analisar a palavra Lúcifer ainda. Vamos analisar o contexto. Toda vez que você quiser ver alguma coisa que você ouve que há um outro lado que discute, veja o contexto. Talvez o outro lado tenha razão. Talvez não. Vai precisar averiguar. Tá? Vamos lá. Eu li Isaías 14:12, que fala de Lúcifer. Agora vamos voltar para Isaías 14:1. Vamos ver quem é essa pessoa chamada de Lúcifer. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó. Deus, o Eterno, depois das destruições, de todas as perseguições que foram infligidas sobre o povo judeu, Deus se compadecerá de Jacó. Deus terá piedade do povo de Israel. E escolherá novamente, e ainda escolherá Israel, e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. Então está falando do quê? Está falando do retorno do povo de Israel à sua terra. Ou seja, antes disso, os israelitas, os judeus, tinham sido exilados por quem? Pela Assíria, por Nabucodonosor, pela Babilônia. Aí agora vamos caminhar um pouquinho para frente. Vamos para o versículo 4. Então, diz Deus para Isaías, proferirás este provérbio, esta cantiga, este cântico, esta poesia, prestem bem atenção. E quando a gente fala de poesia, a gente fala de linguagem alegórica, por favor, contra o rei da Babilônia. E dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Então assim, gente, é muito simples. Quem quiser de verdade, a verdade. Quem não quer a verdade, não adianta, vai ficar discutindo. Quem quiser a verdade, vai lá, vai pegar, vai abrir. Isaías vai ler em primeiro lugar descontextualizado, né? Que é como o pessoal costuma trazer. Isaías 14:12. Depois vai lá para o começo do capítulo e vai compreender que tudo isso se trata simplesmente de uma tradução errada. Alguns acham que foi simplesmente por falta de conhecimento. Outros acham que foi por má intenção mesmo. Vai colocar um personagem Lúcifer, né? Quem é que vai ficar controlando a pessoa quando ele estiver em casa sozinho? Lúcifer. Vamos lá. Agora eu vou explicar uma outra coisa bastante interessante. Em hebraico, não existe esse termo Lúcifer, minha gente. Esse termo é um termo grego. Qual que é o termo original? Qual que é o termo original? O termo original é Helel Shahar. O que é Helel Shahar? Shahar significa manhã. Helel, a especulação que se tem, inclusive baseada na tradução da Septuaginta, que é uma tradução bastante respeitada e bastante importante, refere-se à estrela da manhã.
E uma grande parte dos comentaristas concordam que Helel Shahar, que é traduzido como Lúcifer, que significa o portador da luz, aquele que carrega a luz, Lúcifer, significaria então a estrela que anuncia amanhã. Helel Shahar. Qual é a estrela que anuncia amanhã? Vênus. A primeira estrela que desponta lá, primeira, a segunda, eu não sei, mas acho que a mais brilhante é Vênus. Então, o que Deus está falando? Como é que ele está tratando aqui o rei da Babilônia, que está o próprio Nabucodonosor, depois da sua queda? Ele está dizendo, você aí, ô estrela da manhã, aquele que se acha, é como se em português a gente falasse assim, é o fulano que se acha a última bolacha do pacote, é o dono da cocada preta, olha lá a estrela que anuncia amanhã, entenderam? Esse é o original. Em relação a quem está se falando? Em relação ao rei da Babilônia. Portanto, todas essas referências, entre aspas, que irmãos me trouxeram nos posts, no vídeo, eu digo para vocês, são referências que não têm fundamento. Ok? Ah, mas eu acredito porque está escrito nos evangelhos, porque lá tem essa interpretação. Ok, é um direito de todas as pessoas acreditarem. Agora, uma coisa é você olhar e comprovar, e outra coisa é você perceber claramente que aquilo é uma interpretação, na minha opinião, bastante forçada, sem contexto nenhum. E o mais importante é a gente pensar quais são as consequências dessa interpretação dentro da vida das pessoas, né? Porque vamos pensar. Um líder religioso, seja lá qual for, que ele tiver a figura de Lúcifer ao lado dele para ameaçar as pessoas, porque ela não dá dízimo, porque entra encosto na vida dela, porque tudo que está acontecendo com ela é por causa do Lúcifer, do Satanás. O que ele vai conseguir do seu seguidor? Din-din, vai conseguir dinheiro, vai conseguir muita fidelidade. Agora, aquela pessoa que não tem Satanás ou Lúcifer no seu discurso, e que ele diz para as pessoas que elas devem fazer o certo porque é certo, o bem porque é bem, não porque elas querem, não porque elas querem se proteger do Lúcifer ou não ir para o inferno, vai ser mais difícil o trabalho desse líder. Ok? Muito bem, eu acabei de explicar Ezequiel 28, tá bom? Tem gente aí que parece que não está prestando atenção no vídeo. Acabei de explicar Ezequiel 28, volta para o início de Ezequiel 28 e você verá que está falando para o príncipe de Tiro e claramente é, novamente, um cântico, uma poesia que se usa de metáforas e de instrumentos linguísticos. É muito claro, é só voltar para o começo. Vamos lá, vamos seguir. E outra coisa importante, Deus diz claramente para ele: você não é Elohim. Significa você não é divindade. Você não é anjo. Então ele não pode estar falando com nenhum anjo, nem anjo bom, e muito menos um anjo do mal. Ok? Vamos lá. Agora que está claro que essas duas passagens estão completamente deturpadas, vamos analisar agora a figura do Satã nas escrituras judaicas. Mas não tem Satã? Claro que tem Satã. Tem Satã. De novo, é como se tivessem pego, eu sei lá, um personagem franzino, pequenininho, tarará, que tem uma função. Helder, querido, eu vou chegar em tudo isso, meu querido. Segura aí, pode deixar, deixa o pessoal focar aqui no vídeo, tá bom? Eu te agradeço muito. Pegaram uma figurinha submissa a Deus. Deus não perdeu o controle de Satã, gente. Você imagina só, você tem um Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, que é perfeito em suas ações. Vocês acham realmente que ele teria criado um anjo
e que esse anjo de repente desapontou Deus e fez todo o contrário de Deus e se tornou inimigo de Deus? É como se Deus tivesse perdido o controle. Gente, por favor, né? Então a gente vai chegar agora em Jó. Calma aí, galera, não precisa antecipar. Vamos chegar em todas as passagens. Eu vejo que o pessoal está animado. Vamos lá. Raventura, por gentileza, de onde os cristãos tiraram aquela briga, aquela rebelião que teve no céu? Dessas passagens aqui. Essas passagens são utilizadas justamente para embasar essa suposta, na minha opinião, suposta, respeito quem acredita que isso aconteceu, mas essa suposta rebelião. Quando você tira essas passagens, você tira os fundamentos para que elas possam ser erguidas e difundidas. Ok? Jeff, quando foi que ele teve o livre-arbítrio para se rebelar? Essa não, eu vou dizer de novo, essa não é a visão judaica. A visão judaica eu estou mostrando agora, eu vou provar para vocês que pelas escrituras é impossível a existência desse Lúcifer que faz frente a Deus, que é apresentado através do cristianismo. Ok? Eu vou provar para vocês que não existe essa figura, que ela foi inventada. Então vamos lá, vamos agora para Jó. Jó capítulo 1. O que acontece em Jó? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que Jó é uma das histórias mais absurdas que existe, né? Tem um homem ali, bom, maravilhoso, e aí o livro de Jó conta que Deus falou assim para os anjos dele: vejam, vocês viram Jó? Que homem bom, que homem devoto, que homem bacana. Deus estava louvando Jó, estava elogiando Jó, e de repente aparece lá o Satã. E aí o Satã diz: não, esse Jó só é bacana, só é fiel, só te louva, porque ele tem uma vida maravilhosa. Tire as coisas de Jó, que o senhor vai ver, ele vai te blasfemar. Aí o que Deus fala para o Satã? Ele fala: ok, pode desgraçar a vida dele, só não tire a vida dele. Ok? Deixa ele vivo. O resto você pode fazer. Você vai ver que não, que ele é bom, que ele é justo, que ele é grato mesmo. Ok? Muito bem. Aí o Satã vai lá e destrói a vida do Jó e só deixa ele vivo. E no final das contas, Jó não blasfema. Existe uma visão na tradição judaica, uma visão no Talmud, aqui está o Talmud inclusive, só que não é cenário de internet, aqui os livros são reais, ok? Aqui é tudo real, não é cenário. Bom, tem uma visão no Talmud que diz o seguinte, porque tem muita gente que põe foto, né, cenário para fingir. Então tem uma visão no Talmud que diz o seguinte, que essa história de Jó, ela é uma metáfora. É uma metáfora para as coisas que acontecem nas vidas dos seres humanos. E que lá tem muito aprendizado para as pessoas que passam por dificuldades. Por que tem essa ideia? Porque é uma história bastante absurda, né? No sentido da desgraça da vida de um ser humano, só para atender as acusações de Satã. Mas tem uma outra visão que diz que não, que essa história aconteceu mesmo ao pé da letra. Ok? Mas vamos lá. Primeira questão. Se de verdade tivesse acontecido essa história da rebelião, né? Rebelião, Satanás, Lúcifer, tivesse acontecido, e Deus tivesse ficado furioso, e tivesse jogado o diabo, o capeta, lá nos quintos dos infernos, como é que de repente, séculos ou milênios depois, Satanás, Lúcifer, apareceria lá no livro de Jó, lá falando com Deus de boa, meu Deus, tá tudo bem, vamos lá, dialogando com Deus, Deus aceitando o argumento dele, mesmo metaforicamente falando, seria um absurdo isso. É um livro inspirado, um livro profético. E mais, e o capeta, o Lúcifer, o inimigo de Deus, que odeia Deus, obedecendo, fala, tá bom, ok, não é para matar, né? Percebem? Não tem sentido nenhum. Se de verdade tivesse acontecido essa rebelião, essa coisa toda,
Então é óbvio que essa história de Jó não teria nem pé, nem cabeça. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Talvez vai ter gente que vai falar assim: ah, não, mas é só uma metáfora essa história, Rabino. Tá bom. Até agora a pessoa achava que era o pé da letra. Mas só para não aceitar o argumento, o pessoal vai falar que é só metáfora, né? Então eu vou trazer Zacarias 3 daqui a pouquinho. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Mas antes disso, vamos só refletir o seguinte, gente. O que aconteceu com Satã nessa história em Jó? Pega lá, abre Jó, abre. Tem lá, ó, aqui tem, ó, tem tanta Bíblia aqui. Aqui tem Jó, abre Jó. Abre. Precisa acreditar em mim, vai lá e abre. O que está escrito ali? Que o Satã chegou para Deus e falou um monte de coisa, e Deus falou: ok, beleza, faz o teste, mas não mata ele. O que a gente vê aqui? Que Satã é submisso a Deus. Submisso a Deus. Ok? Então vamos lá. Segue. Vamos agora para o livro de Zacarias 3. Abram aí. Zacarias 3. Vayar'eni et Yehoshua a Kohen Agadol. Aqui o profeta Zacarias está dizendo. E que Deus, o Eterno, me mostrou Josué, o sumo sacerdote. Havia um sumo sacerdote naquela época chamado Yehoshua, Josué. Omed lifnei malach Adonai. E ele estava perante o anjo de Deus. Ele teve uma visão ali do que estava acontecendo no andar de cima, lá na cobertura, imagina só. E ele viu o sumo sacerdote Josué, Yehoshua, perante o anjo do Eterno. Do Eterno. Vê a Satã, olha o Satã aí. Vê a Satã, Omed aliemino lesitno. E o Satã, que os irmãos cristãos vão dizer Satanás, Lúcifer, capiroto, diabo, capeta, estava à direita dele para lesatno. Olha só a palavra. Satã lesatno, satno, Satã. Ah, então Satã é um verbo. Ele estava à direita dele para acusá-lo. Tá entendendo? A palavra Satã significa, é derivado de um verbo que significa se opor, acusar, provocar o desvio. É um verbo, originalmente, é um verbo, não é o nome próprio. Mas aqui havia um sujeito, Satã, um acusador, que estava à direita de Josué, o sumo sacerdote, nos céus. Essa visão o profeta Zacarias teve nos céus, para acusar o sumo sacerdote. Então, meus queridos, eu vou dizer para vocês, de novo, não cola essa história baseada naquela interpretação errônea de Isaías e de Ezequiel para dizer que estava falando de Lúcifer. Não, lá estava falando do rei da Babilônia e o rei de Tiro, seres humanos de carne e osso. Está explícito no texto. E a prova, novamente, é que aqui o tal do Satã está no céu. E aí está escrito o seguinte, que aí o Eterno deu uma reprimenda nele. Ok? Então o que a gente vê de novo? Ele interagindo com o Eterno no céu. Se realmente ele tivesse sido expulso, jogado no inferno, e fosse um grande inimigo de Deus, e houvesse uma inimizade tremenda entre eles, com toda aquela história de que no Apocalipse haveria uma grande guerra entre os dois, etc e tal, o que ele está fazendo no céu? O que ele está fazendo no céu no livro de Jó? O que ele está fazendo no céu em Zacarias 3? Percebe? Então vamos lá. Tem uma outra passagem aqui, que essa aqui é uma das mais incríveis, tá? Agora, o que acontece? O pessoal, de novo, pinça,
tira o texto do contexto para usar de pretexto e não busca a verdade. Eu não sou dono da verdade. E digo para vocês, antes de ser um religioso, um rabino, um estudioso, eu sou um ser humano igual todo mundo. Tenho minhas dúvidas, tenho minhas questões. Agora, tem coisas que eu estudei aqui, que eu aprendi. Fui para Israel, estudei muito, continuo estudando, estudo há décadas. Então, aquilo que eu sei, e eu sei que vai ser bom compartilhar, eu compartilho. Agora, se alguém tiver, por acaso, algum ensinamento que me comprove alguma outra coisa, por favor, estou aberto. Agora eu digo, as pessoas que querem realmente a verdade e que não gritam Deus como se gritasse o nome de um time de futebol e que não levantam a bandeira da sua igreja ou sinagoga ou mesquita ou terreiro como se fosse bandeira de time de futebol, mas porque realmente querem a verdade, então por favor, abra os livros e confira, confere. Vamos lá. Próxima passagem, gente, essa aqui é impressionante. Abre 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Alguém falou assim, o rabino não é dono da verdade, mas a Torá é. Mas, minha amiga, veja só, as próprias interpretações da Torá muitas vezes são conflitivas. Existem, por exemplo, rabinos que entendem a Torá de um jeito que eu absolutamente acho completamente distorcido e errado. Então a gente tem um papel importante mesmo quando a gente fala da Torá. Ok? Então vamos lá. É muito sério o fator humano. É muito sério. Então vamos lá, abram 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, 2. Disse, pois, o rei a Joav, em português, Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo. Bom, em resumo, aqui o rei Davi, perdão, comecei o versículo do lugar errado. E a ira do Eterno se tornou a acender contra Israel. E o Eterno incitou Davi contra eles, dizendo, vai e conta Israel e Judá. O Eterno incitou Davi, está escrito isso aqui. Onde, Rabino? 2 Samuel 24, 1, 2. Abre lá e confere, não acredita em mim não, tá? Quem incitou? O Eterno. Como é que está escrito? Que nome está escrito? Está escrito tetragrama sagrado. O nome de 4 letras. Aquele que a gente não pronuncia. Ok? Então foi o Eterno que incitou o rei Davi. Minha gente, agora corre lá. Vai para 1 Crônicas 21, 1, 2. É a mesma história. Os nomes lá do general do rei Davi, o general Joabe, são os mesmos nomes. É a mesma história. Crônicas é uma repetição de várias histórias que aconteceram, principalmente no prisma da família do rei Davi. Presta atenção. Você que procura a verdade. Ok? Então, eu estou lendo a tradução cristã. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a contar o povo de Israel. Pera! Em 2 Samuel 24, 1, 2, diz que foi o Eterno. Em 1 Crônicas 21, 1, 2, diz que foi Satanás. Então, de duas uma. Ou, Deus me livre, isso vai ser a compreensão das pessoas que pegam as coisas do jeito errado. Ou, Deus me livre, a pessoa vai concluir erroneamente que o Eterno é o próprio Satanás. Ou ele vai compreender que a palavra Satanás significa simplesmente um acusador. E aqui no caso, esse acusador, essa acusação,
é um instrumento nas mãos do Eterno. E quando a gente compreende que Satã não é o inimigo de Deus, não é o plano de Deus que deu errado, porque não existe planos de Deus que dão errado, então a gente compreende que Satã, na realidade, esse acusador, é um instrumento nas mãos de Deus, da mesma forma que dentro de um tribunal, para que a justiça seja feita, você tem que ter um acusador, você tem que ter um defensor e você tem que ter um juiz. Ok? Você não vai entrar dentro de um tribunal e você vai pensar que o advogado de acusação é o inimigo do juiz. Estão entendendo? O advogado de acusação, o promotor que chama, né, Jaque? O advogado de acusação, assim como o advogado de defesa, eles são instrumentos da justiça. Não tem nada que foge das mãos do Criador. Qual que é, então, o objetivo do Satã? O objetivo do Satã é o seguinte: trazer a perspectiva errada às vezes. Abrir a possibilidade para o ser humano errar. Para quê? Para que o ser humano tenha livre arbítrio para escolher o bem e para fazer o bem por escolha. Ok? Para fazer o bem por escolha. Porque se não existisse o mal, se não existissem as tentações para fazer o mal, o ser humano não ia escolher fazer o bem. Ele ia fazer o certo por falta de opção. Então ele não teria mérito nenhum. Então a própria existência do Satã, ou seja, das provocações, das seduções para que o ser humano possa talvez escolher o mal, tem como objetivo a escolha voluntária, consciente do bem. Nesse aspecto. E no aspecto do acusador, tem a ver com essa ideia da justiça divina, que tem um juiz, que tem a perspectiva do advogado de defesa e a perspectiva do acusador. E todos eles estão ali para quê? Para estabelecer a justiça. Tem uma passagem, meus queridos, eu não lembro de cor, então eu vou procurar aqui rapidinho. Eu lembro a passagem de cor, mas eu não lembro onde ela está em Isaías. Yotzer or uvore chosher. Yotzer or uvore. Pronto, vamos lá, vai aparecer. Isaías 45, 7. Isaías 45, 7. Isaías 45, 7 diz o seguinte: o Eterno diz através da boca do profeta: eu sou o Eterno. Yotzer or uvore chosher. Eu formo a luz e crio a escuridão. O Eterno cria a escuridão. O que é escuridão? As doenças, a dor. É Lúcifer, é Satanás. Não. Tudo vem da justiça divina. O bem e o mal. Essa ideia de um Lúcifer, de um Deus do mal e etc e tal, isso aqui vem do dualismo. Do dualismo que é absorvido através da cultura grega, helenista, através do contato com a cultura babilônica, persa, o zoroastrismo. O monoteísmo absoluto diz o seguinte, presta atenção, estou falando de Isaías 45, duvida, abre lá. Yotzer or uvore chosher. O Eterno diz, eu crio a luz e formo a escuridão. Ose shalom, eu faço a paz, o bore et hara, e crio o mal. O mal. O Eterno cria o mal? Claro. Porque se não existe o mal,
Não existe o livre-arbítrio para que o ser humano escolha por vontade própria fazer o bem. Então o ser humano nunca vai poder exercer a virtude do bem e da justiça. Precisa ter a possibilidade de fazer aquilo que é mais cômodo, de fazer aquilo que não é digno, para que a pessoa possa escolher por vontade própria fazer o bem. Isaías 45. Ok? Vamos lá. Vamos seguir. E vamos agora para a parte final. Eu vou pedir novamente para a nossa equipe colocar aí o link. A gente abriu novamente as inscrições. Teve muita gente lá insistindo. Rabino, pelo amor de Deus. A gente quer aprender a ler hebraico. A maioria das pessoas aprende a ler na primeira aula. Já foram centenas, se não milhares de pessoas que aprenderam comigo, graças a Deus. Vamos lá, galera. Clica lá no link e vem participar. Agora vamos para a parte final. Que agora a Arabanita vai dar uma aula também. Eu preciso terminar, né, Arabanita? 10 minutos. Vem dar um oi aqui. Você tá linda com essa roupa de mestre Cuca aí, de chefe. Rápido. Então vamos lá. Agora a gente vai para o sentido. Arabanita não quer. Tem que se maquiar antes. Agora a gente vai para o sentido da palavra, que eu já dei uma soprada aqui para vocês, ok? Vamos para Números 22, versículo 22. O que diz aqui? Vaitiatzev malach Adonai baderech lesatan lo. Não tem nada a ver com a serpente do Éden. Estou respondendo aqui um comentário, toda essa construção de Satanás desde a serpente do Éden, colocaram Satanás, tiraram 2 versículos de contexto, Isaías e Ezequiel, para criar um medo nas pessoas, para dominar as pessoas, e começaram a encaixar em todas as histórias possíveis. Não, a serpente do Éden não é Satanás, coisa nenhuma. A serpente do Éden simboliza justamente a inclinação do ser humano para ir para o lado inadequado, ok? Mas isso a gente vai falar em outro vídeo. E para aqueles que compreendem ao pé da letra, a serpente do paraíso significa uma serpente, ok? Vamos lá. História de Bilam, Balaão, o profeta, o bruxo, aquele que foi contratado pelo rei de Moab, para amaldiçoar Israel. E está escrito que o Bilam estava indo ali com o seu burrinho, com o seu jegue, e de repente o jegue viu um anjo de Deus. E olha o que está escrito. E o anjo do Eterno, ele se colocou na frente do caminho, le satan lo, para desviar ele. Para desviar quem? Para desviar o burrinho. De novo, a palavra le satan não é Satanás, da origem é um verbo que é desviar, se opor. Ok? Agora vamos pegar a tradução para o português, que eu peguei de uma Bíblia cristã aqui, de uma Bíblia em português. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, né, o bruxo, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Não está escrito por Satanás. Entendeu? Vamos lá. Vamos para Reis 11, versículo 14. Vayakom Adonai Satan li Shlomo. Oi! De novo. Se a pessoa não for para o hebraico original, ele vai falar uma heresia, vai falar coisa absurda. E se levantou o Eterno para Satan ao rei Salomão. O Eterno então virou Satanás? De acordo com Reis 11, 14, primeira Reis? Não. O Eterno se levantou para opor ao rei Salomão, ao Haddad, o Edomita, um indivíduo. Então, de novo, a gente vê aqui essa palavra sendo utilizada como um verbo. Satan é uma função, ok? Às vezes ela pode aparecer como oposição, e às vezes ela pode aparecer como acusação, mas
O objetivo inicial, o objetivo primordial, assim como está em Isaías 45, é criado por Deus. A escuridão é criada para que o ser humano busque a luz. Eu vou tentar deixar mais claro aqui. A doença é criada para que as pessoas possam exercer a maravilhosa arte da medicina. A ignorância, que é trevas, que é a escuridão, existe, tem um bom motivo para ela existir, para que as pessoas que sabem possam exercer o sacerdócio lindo e maravilhoso do magistério, ensinar. Ou seja, todas as escuridões, todas as dificuldades, todas as trevas existem para que os seres humanos possam exercer uma função divina e ajudar aqueles que estão nas trevas. Ok? Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês entrarem aí nas nossas outras redes sociais, tá bom? Todas as outras a gente tem, tá? Rabino Ventura, Sinagoga Sem Fronteiras. Curtir os vídeos e deixar os seus comentários, perguntas, xingamento. Não, xingamento não precisa, né? O que vocês quiserem para que a gente continue essa conversa maravilhosa. Essa escuridão, eu vou responder algumas perguntas aqui. Essa escuridão realmente existe ou é somente um conceito? É um conceito. É um conceito. É uma sensação. É uma energia. É a tristeza, é a depressão, é a doença, é a fome, é o desemprego. É a falta de luz. O que significa a luz? Luz significa compreensão. Quando você tem a luz acesa no ambiente, você compreende o ambiente. Você sabe por onde andar. Você não bate a cabeça na parede. Isso é luz. Aliás, a palavra Torá em hebraico é oraita, que é derivado da palavra or, luz. Ok? Então, o filho... Que terrível, que terrível. Tem um comentário aqui racista até dizer chega. Demétrio, meu querido, não coloca comentários assim não, meu amigo. As trevas não tem nada a ver com a cor da pele da pessoa. Inclusive, se eu fosse você, eu tomaria cuidado com esse tipo de comentário, porque quando a irmã de Moisés, Miriam, criticou ele por estar com uma esposa negra, Cushite, ela imediatamente foi atingida pela lepra, que deixou ela, de acordo com a escritura, branca como a neve. Entendeu? Então cuidado, porque às vezes a pessoa presta tanta atenção na cor do outro, que acaba recebendo como prêmio o inverso contrário, o inverso completo. Cuidado, tá bom? Não faça isso não, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Racismo é contra Deus, racismo é contra o espírito é transparente, o de todos, tá bom? Vamos lá. Torá é luz. Olha lá, Rav, o Eterno deveria ter criado o homem já perfeito. É aí que está, Ione. A grande diferença do judaísmo para outras visões religiosas é essa. As pessoas estão tão acostumadas a achar que o defeito é do Lúcifer, do Satanás. As pessoas estão tão condicionadas a isso que mesmo que a gente explica que essa personagem de Lúcifer e Satanás 2.0, 4.0, atualizada pelos evangelhos, não existe, de acordo com as fontes reais judaicas, as pessoas não conseguem compreender qual é a implicação disso. Foi bom que você fez esse comentário, que eu vou te explicar. Ao contrário, faz parte do plano perfeito do Eterno criar a imperfeição humana. Faz parte da perfeição do plano do Eterno criar a imperfeição humana. Eu vou repetir por quê, minha amiga, e aí eu vou terminar, que realmente esse vai ser o maior presente para vocês. Quando tem uma pessoa doente, além dessa pessoa poder aprender humildade, ela dá oportunidade para um médico, para uma enfermeira,
para uma pessoa da família, cuidar dela, exercer o amor, exercer o bem. Isso é divino. Eu vou falar de novo. Quando alguma pessoa não sabe algo, ela é ignorante naquilo, isso é trevas, isso é imperfeição. Isso dá capacidade, a possibilidade para outra pessoa ensinar. Isso é divino. Então, quando Deus cria o ser humano imperfeito, ele tem um objetivo maravilhoso, ele tem um propósito maravilhoso, que é dar para todos os seres humanos a possibilidade de agir para completar, para aperfeiçoar, para remediar, para sanar, para iluminar a vida do outro. Vamos imaginar o seguinte, no mundo espiritual, não tem doença, não tem ignorância, não tem nada. Então, o único que pode ali fazer alguma coisa é o Eterno, mas o Eterno é tão bom que ele fala assim, eu vou criar um mundo limitado, eu vou criar um mundo com sombra e com luz, com bem e com mal, com sabedoria e com ignorância, com saúde e com doença. Para quê? Para que essas almas não fiquem aqui só recebendo, coitadinhas, mas para que elas possam exercer a luz. Entendeu? Pronto, agora, graças à sua questão, eu pude aperfeiçoar, eu pude trazer uma mensagem muito mais profunda. Olha que legal. Exatamente realizando tudo o que a gente falou. E aí muda toda a percepção. Muda toda a percepção da realidade. A gente começa a olhar para as dificuldades como oportunidades de superação. A gente começa a olhar para as sombras como oportunidade para a gente iluminar. Entende? Essa é uma das grandes diferenças estruturais entre o pensamento cristão, que eu respeito, que a gente tem muita coisa em comum, mas que tem diferenças fundamentais. Essa é uma delas para o judaísmo. Para o judaísmo, Lúcifer, Satanás, toda essa figura de opositor do Eterno, um anjo que foi criado e que se rebelou e que deu errado, não existe. O Eterno é soberano e todas as suas obras são perfeitas. Isaías 45 deixa tudo claro, tudo vem do Eterno, até mesmo as sombras, para nos dar a oportunidade de iluminar. Meus amigos queridos, eu vou terminando aqui a nossa transmissão. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que deixem suas questões também aí no vídeo, deixem um like, sigam o canal, ok? E, meus queridos, olha lá que legal, programa de pai para filho, graças ao Rabino, tem muita gente hoje em Israel falando hebraico, graças às aulas do Rabino Ventura, olha que lindo, eu fico muito feliz. De fato, tem muita gente mesmo. E venham participar do curso. Coloca aí, equipe, novamente aí o link, venham se inscrever, dá para dividir em 10 vezes, 12 vezes, eu garanto para vocês, a maioria dos alunos vai aprender a ler. Na primeira aula. No primeiro dia, vai ser lindo, vai ser uma delícia. E nunca mais você vai precisar de tradução para ler o texto original. Ok? Beijo para vocês. Acessem. Eu vou ficar feliz de ver você, porque aqui eu fico meio desesperado. Eu falo, rapaz, eu queria ver essas pessoas aqui. É que eu não vejo quem são essas pessoas. Né? Porque vocês me veem, mas eu não tô vendo vocês. Mas aí vai ser legal, vai ser Zoom, vai ser ao vivo. Tem a gravação para quem não conseguir assistir ao vivo. Tem a gravação para quem quiser assistir de novo. Tem as colinhas que eu mando. Vai ser legal demais. Corre, se inscreve que eu tô aguardando vocês. Tá bom? Um beijo. Que o Todo-Poderoso ilumine bastante a vida de vocês. E que cada um dos que estão assistindo esse vídeo e daqueles que vão assistir depois tenham a grande felicidade de se tornarem cada vez mais fachos de luz para fazer jus a essa nossa existência. Um beijo no coração de vocês. Aguardo vocês.